Olá, seja muito bem-vindo a mais um Português em Casa. Olá, espero que te encontres bem. Vamos começar a aula recapitulando o que aprendemos na aula passada. Estás recordado? Falámos sobre sinonímia, ou seja, palavras com significados semelhantes, e antonímia, palavras com significados opostos. Falámos também sobre recursos expressivos, mais concretamente sobre a metáfora e a personificação. Precisamente. E agora que recapitulamos a aula anterior, vamos corrigir o nosso desafio. Lembras-te que te pedimos para dares continuidade ao poema Limpa Palavras. Nós também assumimos o desafio, como sempre, e vamos apresentar-te o nosso, mas não tenho qualquer dúvida de que o teu estará excelente. Vamos lá ver. Então, tínhamos-te pedido para continuares o poema. Vamos atentar no nosso exemplo. Limpo palavras, recolho-as à noite por todo o lado. As palavras amor, amizade, poesia, no papel dão as mãos e faz-se magia. Com as palavras que saltitam na ponta da lapiseira, pinto poesia numa brincadeira. A palavra futebol joga com os amigos. A palavra lápis escreve desenfreadamente. A palavra natureza pinta de verde toda a paisagem. Eu acredito que os nossos alunos fizeram um excelente trabalho lá em casa, mas temos vindo a falar nas últimas aulas como a poesia se encontra em toda a parte. Verdade. E se nós estivermos muito atentos àquilo que nos rodeia, de certo, vai ser muito fácil escreveres um poema e assim criar poesia. Temos vindo a estudar poetas e poemas portugueses, mas uma vez que a poesia nós podemos encontrá-la nos 4 cantos do mundo, eu acho que seria interessante conhecermos o trabalho desenvolvido por poetas lusófonos. Mas, Patrícia, será que lá em casa eles sabem o que é lusofonia? Se não sabem, eu vou já esclarecer. Vai já esclarecer, então vamos a isso. Então, lusofonia é o conjunto de países ou falantes em que a língua portuguesa é a língua oficial. E será que sabes que países são esses? Claro, Portugal é um deles, mas há mais. Então temos Angola, mais. Consegues lembrar-te de mais algum? Brasil, precisamente, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial e mais. Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Precisamente, então são estes os países que têm a língua portuguesa como língua oficial. E mais ainda, fazem parte? Estes países, exatamente, fazem parte da comunidade de países de língua portuguesa, CPLP. Temos um vídeo para ti sobre este assunto. Vamos vê-lo? Vamos. Em que países se fala a língua portuguesa? A língua portuguesa espalhou-se pelo mundo nos séculos XV e XVI, quando Portugal estabeleceu um império colonial e comercial que se estendeu por 4 continentes. Atualmente é a 5ª língua mais falada no mundo, com 260 milhões de utilizadores. Os países em que o português é a língua oficial são Portugal, Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Macau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Guiné Equatorial. É também falado nos antigos territórios da Índia portuguesa como Goa, Damão, Ilha de Angediva, Simbor, Gogolá, Diu e Dadra e Nagar Haveli. E em pequenas comunidades que faziam parte do Império Português na Ásia, como Malaca, na Malásia, e na África Oriental, como Zanzibar, na Tanzânia. Bem, vocês aí em casa já sabem que eu adoro viajar, verdade? Então, convido-te a fazer as malas e vamos rumar até ao Brasil. Vou apresentar-te o poeta Manuel Bandeira. Vamos ver? Então, Manuel Bandeira nasceu em 1886 em Recife e faleceu em 1968 no Rio de Janeiro. Foi poeta, cronista, ensaísta e crítico literário brasileiro. Foi um dos maiores representantes da primeira fase do modernismo. Vou-me embora para a Passargada é um dos seus dos mais famosos poemas. Desculpem. A sua obra poética encontra-se reunida no livro Estrela da Vida Inteira. Olha, Patrícia, passa-me aí o slide, por favor. Repara na palavra trem. Aí em casa, sabes o que significa a palavra trem? É isso mesmo, trem significa comboio, na variante português do Brasil. Como sabes, a língua portuguesa é falada em vários países, como a professora Patrícia acabou de dizer, e por isso assume diferentes variantes. A variante europeia, a variante brasileira e as variantes africanas. E podemos encontrar diferenças tanto no português escrito como no português falado. Por isso, trouxe-te hoje um vídeo da RTP Ensina que nos vai mostrar algumas dessas diferenças. Vamos descobri-las. Vamos a isso. Tem que ter cuidado. Você não acha que devia estar na paragem do autocarro? Autocarro? Cadê o autocarro? No meio do caminho, furou o pneu do ônibus. O motorista foi logo parando para colocar o step. Aproveitei, parei num bar em frente, beber um chopinho e ir ao banheiro. Pois é.
Olha, a próxima vez venha de comboio. Comboio? Que é isso? Trem. Ah, Tchau. Você é tipo Ônibus, autocarro, trem, comboio, estepe, pneu sobressalente, banheiro, casa de banho. Sendo a mesma língua em Portugal, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique e Timor-Leste, há, no entanto, diferenças no português falado e escrito em cada um destes países da lusofonia, tanto na pronúncia, Olha, a próxima vez venha de comboio. comboio? Que é isso? Trem. Ah, como no vocabulário. Comboio passa a trem no Brasil. Autocarro em Portugal passa a machimbombo em Angola e Moçambique. Ou como na gramática. Um prédio em fase de acabamentos em Portugal ou Angola, ou um prédio em fase de acabamento no Brasil. Fui à estação, em Portugal, ou fui na estação, no Brasil. De saúde, irmão, no Brasil, ou saúde-te, irmão, em Portugal e nos outros países lusófonos. Ora bem, gostava agora que prestasses atenção a algumas das palavras que te vou aqui mostrar. É que vais encontrá-las no poema e será importante conhecermos um bocadinho aquilo que elas significam. Repara, foguetista, boiada, ingazeira, sertão. Que palavras serão estas? Precisamente são palavras que pertencem à variante do português do Brasil. Vamos ver agora as seguintes. Prender o canaviá, embora e matar. E estas? Hás de reparar no poema que elas terão uma pronúncia mais acentuada, porque aqui o poeta, quando o ouvires, vai querer enfatizar a forma como elas são pronunciadas no português do Brasil. São, na verdade, marcas da oralidade do Nordeste do Brasil. Bom, Marta, estamos agora preparadas para ouvir, não é? O poema Trem de Ferro, de Manuel Bandeira. Mas já sabes, presta muita atenção porque vêm aí desafios. Precisamente. Vamos ouvir e prestar atenção.
Bom, não foi por acaso que nós colocamos aqui a imagem do poema com o formato do comboio. Porquê? Porque queríamos que prestasses atenção, porque vamos testar isso mais à frente, queríamos que prestasses atenção à mancha gráfica e àquilo que o poeta pretende transmitir com ela. Repara bem. Bom, agora vamos testar a tua concentração e perceber se captaste a mensagem do poema. Primeira pergunta que temos para ti. O que te sugere a música que ouviste? O que é que ela te parece imitar? O ritmo, aquela cadência, o que é que ela te faria lembrar? Muito bem, a música sugere-nos o som do comboio, a batida regular nos carris, o vapor a sair da chaminé, o apito. E aquilo que agora acabei de te chamar a atenção, a mancha gráfica do poema. Que imagem é que ela pretende reproduzir? Prestaste atenção? Estiveste atento? Muito bem, esta mancha gráfica tenta reproduzir a imagem de um comboio composto por várias carruagens. E o que é que nos descreve o poema? Repara, foge bicho, foge povo, passa ponte, passa poste, passa boi, passa boiada, passa galho, dinganzeira, debruçada no riacho, que vontade de cantar. O que é que ele nos descreve? Muito bem, descreve-nos uma viagem de comboio. E qual é o percurso que fazes esta viagem? O percurso passa pelo campo, do qual se destacam o bicho, o boi, a boiada, os lugares e objetos como a ponte, o poste, o galho da ingazeira, o riacho e também as pessoas, o povo. Mas temos mais perguntas. Então repara nos versos bota fogo na fornalha. A quem se dirige o sujeito poético? Que pedido lhe está a fazer? Então o sujeito poético está a dirigir-se ao maquinista e pede-lhe para colocar carvão na fornalha, de modo a que o comboio ganhe velocidade. Olha, de certeza que ao longo do poema reparaste na expressão café com pão, que foi sendo repetida várias vezes. Eu queria que pensasses qual é a mensagem que esta expressão transmite. Então repara nestas palavras que nós aqui temos. Força, ritmo, afeto, esperança, leite, alimento, fraqueza, velocidade. Nem todas estão relacionadas com o café com pão. Então, vamos lá ver. Isso mesmo. Então, a expressão café com pão está a transmitir-nos musicalidade, ritmo e velocidade e remete-nos ainda para o alimento, que dá força e vigor. Lembra-nos ainda a expressão pouca terra, pouca terra, pouca terra, que associamos à sonoridade do comboio em movimento. É verdade, Marta. Sabias que o café foi o principal produto de exportação brasileira até 1930, época em que o poeta Manuel Bandeira escreveu o poema Trem de Ferro? E também a produção do café, para que ela pudesse chegar ao Porto Santo, foram construídas os caminhos ferroviários até à cidade de Santos. Então aqui a história está ligada Precisamente, ao poema, ligada não é? ao poema, exatamente. Vamos continuar a analisar? Sim, vamos responder a mais uma questão. Então, o espanto presente na pergunta do verso 4, Virgem Maria, que foi isto maquinista, revela que provavelmente o comboio estava A andar mais devagar do que o habitual, B, a movimentar-se a grande velocidade, C, parado num apiadeiro à espera dos passageiros. Isso mesmo, estava a andar mais devagar do que o habitual. A resposta correta é a linha A. Muito bem. E agora convido-te a prestar atenção, ou ouvir com atenção, uma nova versão da música ou do poema Trem de Ferro. Repara que vai ter uma sonoridade diferente e depois com ela vamos voltar a analisar alguns pormenores importantes que fazem com que a mensagem melhor seja passada. Vamos ouvir. Café com pão, café com pão, Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim voa a fumaça, corre seca, se foguista, bota fogo na fornalha, que eu preciso muita força, muita força, muita força. Foge bicho, foge povo, passa ponte, passa poste, passa pasto, passa boi, passa boiada, passa galho da engazeira, debruçada no riacho, que vontade de cantar. Quando me prenderam no canavial, cada pé de cana era um oficial. Menina bonita do vestido verde, me dá tua boca pra matar minha sede. Vou-me embora, não gosto daqui. Nasci no sertão, sou de Uricuri. Vou depressa, vou correndo, vou na toda, que se eu levo pouca gente, 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 pouca gente. Ora bem, então certamente reparaste que o ritmo do poema não é sempre igual. De facto, a medida do verso é fundamental para o seu ritmo.
Repara como temos alguns versos mais longos, como é o caso de Virgem Maria, que foi isto, maquinista, e outros mais curtos. Repara também nas repetições, que nos remetem para um recurso estilístico que já estudámos aqui, a anáfora. Gostava também de chamar a tua atenção para a pontuação de alguns versos, que faz com que o poema vá ganhando ritmo, vá ganhando musicalidade e velocidade, exatamente, para chamar a atenção, para nos fazer relembrar a velocidade do comboio que vai ganhando ritmo à medida que vai avançando no seu percurso. Também temos a presença de alguns sons, não é? A imitação de alguns sons, e aí estamos perante um recurso estilístico que também já te é familiar, a onomatopeia, correto, Marta? Verdade. E esta cadência vai marcando o ritmo, a musicalidade do poema. Pois é. Então, repara que nas estrofes que se encontram a azul, temos presente um ritmo mais lento. Menina bonita, de vestido verde, me dá a tua boca para matar a minha sede. Não sei se repararam ao longo do poema que estas duas estrofes foram ditas de uma forma mais calma, mais passada. Enquanto que a estrofe que se encontra a vermelho, temos presente aqui uma maior rapidez. E o O, que é repetido também ao longo do poema, como a professora Patrícia acabou de dizer, trata-se de uma onomatopeia, ou seja, reproduz o som que o comboio faz enquanto está em movimento. Repara ainda nos versos, já de seguida, portanto vamos ter os versos pouca gente, pouca gente, pouca gente. Parece mesmo que estamos a ouvir pouca terra, pouca terra, pouca terra, verdade? Verdade. É incrível como o poeta, através da linguagem, nos consegue quase ter a percepção de que estamos a ouvir os sons produzidos pelo comboio, exatamente. Bom, e agora, antes de avançarmos, convido-te a responder a mais uma questão a propósito deste poema. Repara nesta estrofe. Oh, quando me prenderam no canaviá, cada pé de cana era um oficiá. Então vamos completar este texto. O local referido na quinta estrofe é uma plantação de, muito bem, cana-de-açúcar, onde os trabalhadores estão presos contra a sua vontade e são sempre vigiados. Cada pé de cana era um oficiá. Portanto, eles estavam a trabalhar, mas tinham sempre alguém que estava a controlar o seu trabalho. Estes dois últimos versos correspondem a uma metáfora, precisamente, pois associamos o pé de cana ao guarda que vigia os trabalhadores e impede a sua fuga. Muito controlados. Infelizmente, naquela altura, as pessoas eram muito vigiadas e não podiam fazer a mínima coisa, que estavam logo sob pena de serem castigados. Vamos então avançar, Patrícia, Vamos para mais isso. um poeta? Exatamente. Parece-me que agora poderíamos viajar até Angola. O que é que achas, Vamos Marta? a isso. Acho que podíamos conhecer um outro poeta lusófono, Manuel Rui, que nos traz um poema também muito interessante. Mas antes de conhecermos o poema, talvez faça sentido conhecermos o poeta que o escreveu. Vamos ver a sua biografia. Vamos então. ver a sua biografia. Manuel Rui nasceu no Huambo, Angola, em 1941 e reside em Luanda. Estudou Direito em Portugal, onde exerceu a advocacia. Participou ativamente na vida cultural e política de Angola no período que se seguiu à independência daquele país. Tem várias obras publicadas e traduzidas para diversas línguas, entre as quais a famosa novela Quem me dera ser onda. Tem ainda outros títulos também publicados: O Regresso Adiado, A Crónica do Mujimbo, Rio Seco, Um Anel na Areia. Retiramos esta informação da página wook.pt. Bem, acho que agora estamos preparadas para ouvir o poema Não Vale a Pena Pisar, de Manuel Rui. Parece-te bem? Agora acho que sim, podemos. Acho que sim. Vamos. Não vale a pena pisar, de Manuel Rui. O capim não foi plantado nem tratado e cresceu. É força, tudo força que vem da força da terra. Mas o capim está a arder e a força que vem da terra, com a pujança da queimada, parece desaparecer. Mas não, basta a primeira chuvada para o capim reviver. Vamos ter desafios, não é? Vamos. Esqueci de avisar os nossos alunos que deviam estar atentos, mas eles já sabem. Eles estão sempre atentos. É verdade. Portanto, vamos lá ver a sua concentração. Então, este poema pode ser dividido em 3 partes. Será que consegues distingui-las? Então, repara. O capim não foi plantado nem tratado e cresceu. É força, tudo força,
que vem da força da terra. Muito bem, então estes primeiros 5 versos demonstram que o capim cresce sem que seja plantado. Agora repara nos próximos. Mas o capim está a arder e a força que vem da terra, com a pujança da queimada, parece desaparecer. Temos ali até uma palavrinha que nos dá logo ali uma quebra na mensagem. O que é que ela quererá dizer? Que o capim, infelizmente, desaparece devido ao fogo. E por último, a terceira parte. Mas não, basta a primeira chuvada para o capim reviver. Temos outra vez aqui o mas, que quebra faz outra vez uma oposição com os versos anteriores. Já estou a falar demais. À pergunta seguinte. É verdade. Eu fico muito empolgada com a poesia e começo logo a tentar desvendar a mensagem. O capim renasce novamente devido à chuva. Bom, dei a pista para a próxima pergunta. Que valor tem a palavra mas que inicia a segunda e terceira partes deste poema? Será oposição? Continuidade? Força ou fraqueza? Marta, acho que lá em casa já sabem, não é? Oposição. Bem, mas temos mais. Então, qual é a ideia que está associada à palavra força neste poema? Será que é às armas, pois estas tornam o homem mais forte? Será à terra, ou seja, é intrínseca ao povo? Ao fogo que consegue destruir o capim? Ou à chuva que faz renascer o capim? É isso mesmo, portanto está associada à terra, ou seja, é intrínseca ao povo. Temos mais uma. Então quais são os versos que reforçam a ideia de que a terra é intrínseca ao povo? Será nem tudo tratado, tudo força, mas o capim está a arder, que vem da força da terra e a força que vem da terra, com a pujança da queimada, parece desaparecer. Claro que se estamos a falar de versos que reforçam a ideia de que a terra é intrínseca ao povo, obviamente que os versos são que vêm da força da terra. E a força que vem da terra. Estamos aqui a reforçar a importância que isso tem. É verdade, estes 2 poemas que estudamos remetem muito para a história dos países que eles retratam, certo? É verdade. A importância do café no Brasil e aqui a importância da agricultura, do tratar da terra. Efetivamente, a língua portuguesa está espalhada por muitos países. E sabes, Marta, no passado dia 5 celebramos o Dia Internacional da Língua Portuguesa. 5 de maio, é verdade. É verdade. Como te dissemos, o português é a língua oficial de vários países e verifica-se a existência de variedades que muito enobrecem e enriquecem a nossa língua. A esse propósito, acho que era interessante vermos um pequenino vídeo de Walter Ugumem sobre o paraíso são os outros e que vai vamos ter uma leitura, não é? Vamos ter uma leitura com diferentes sotaques. Exatamente. Prestem atenção à sonoridade das palavras e como elas embelezam e variam, exatamente, mas acabam por todas embelezar e enriquecer a nossa língua. Vamos ver? Eu adoraria ver jacarés, ursos brancos ou cobras de 10 metros. Uma vizinha da nossa rua tem uma vaidosa galinha de Angola. Eu gosto de animais e mais ainda dos esquisitos e vulgares, até dos que parecem feios por serem indispostos. Os bichos só são feios se não entendermos seus padrões de beleza. Um pouco como as pessoas. Ser feio é complexo. E pode ser apenas um problema de quem observa. Eu uso óculos desde os 5 anos de idade. Estou sempre por detrás de uma janela de vidro. Não faz mal. É porque eu inteira sou a minha própria casa. Sou como um caracol, mas muito mais alto e veloz. A minha mãe também acha assim. Que o corpo é casa. Habitamos com maior ou menor juízo. Bom, e a nossa aula, Patrícia, passa sempre a correr. Verdade, Marta. Já chegámos à hora do hashtag Toma Nota. Verdade, e eu gostei especialmente da aula de hoje. Gostaste dos nossos poetas lusófonos? Exatamente. Dos nossos poemas lusófonos. E é tão interessante ver como estas sonoridades, como estas palavras que são características das variantes do português, nos fazem pensar que a nossa língua é mesmo um organismo vivo e que está sempre a receber novas palavras, não é? Bom, vamos agora ao Toma Nota? Vamos ao Toma Nota. Então, falámos sobre a variação da língua. E a variação é a propriedade que as línguas têm de se tornarem diferentes em função do lugar, das pessoas, grupos e do tempo, dando origem a variantes ou variedades. A língua portuguesa apresenta variação geográfica, social, situacional e temporal. Tomas nota?
Quanto às variedades geográficas, estas correspondem às diferentes formas que a língua assume no território em que é utilizada, podendo também falar-se em variedades regionais. A título de exemplo, facilmente se constatam diferenças na língua falada de norte a sul do país. Portanto, verificamos diferença entre Lisboa e Porto, ou Lisboa, Alentejo, enfim, Alentejo, Alto Alentejo, Baixo Alentejo, Algarve. Vai haver palavras diferentes, forma de dizer diferente. Sabes que eu, na minha terra, digo que o pão está rijo. E quando cheguei aqui diziam-me que o pão está recesso. E eu tive alguma dificuldade em perceber qual seria a diferença. Olha, a minha avó costumava dizer que ia aventar o lixo e é deitar fora o lixo. Portanto, há palavras que às vezes é difícil compreender. Como a cruzeta e o cabide. É verdade. Muito engraçado. Toma nota. Bom, também falámos de variedades geográficas. As variedades do português ultrapassam as fronteiras do nosso país, pelo contacto que os nossos antepassados tiveram com outras regiões do mundo. Podemos, por isso, considerar a variante europeia, o português falado em Portugal continental e nos arquipélagos da Madeira e dos Açores, a variedade brasileira, como acabámos de ver com o poeta Manuel Bandeira, e as variedades africanas, como vimos com o poeta angolano. Estas variedades apresentam diferenças ao nível da sonoridade, do vocabulário e até da construção das frases. Tomas nota? Bom, também falámos de língua padrão, que corresponde à variedade da língua falada e escrita, que acabou por ser legitimada historicamente enquanto meio de comunicação. E agora o nosso hashtag desafio. Desafiamos-te a que penses qual é o teu meio de transporte favorito. Eu sei qual é o meu, é o avião. E quero que escrevas 2 estrofes acerca do mesmo. E não te esqueças, deves utilizar pelo menos uma anáfora. Será que ainda sabem o que é uma anáfora? Uma repetição de uma palavra ou de uma expressão ao longo do poema. Bom, percebeste o desafio? Tomaste nota? Vamos ao sumário. Hoje fizemos a leitura e a análise dos poemas Trem de Ferro, de Manuel Bandeira, e Não Vale a Pena Pisar, de Manuel Rui. E estudámos também as variedades do português. Bom, acho que foi uma aula extremamente rica, não achas, Marta? Já aprendemos o que é lusofonia, verdade, quais são os países em que temos a língua oficial portuguesa, o que é que falámos mais? Portanto, analisámos 2 poetas, um brasileiro e um angolano. E, como sempre, é um imenso prazer estar aqui convosco. Esperamos que tenha gostado. Fica bem, até à próxima aula. Até breve.